Irmãos, diante do Espírito do Senhor, através da sua lei, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias, venho trazer de público ou ao público em geral as revelações dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, devido a uma claridade, Devido a uma claridade da janela, do quarto em que me encontro no momento, talvez haverá uma saturação. Mas o importante é desta mensagem profética ou espiritual do Pai, do Eterno, do Espírito Santo por meu intermédio em nossos dias. Esta mensagem não é só para trazer do Espírito de Deus, mas levar a todos vós a revelação dos mistérios e segredos de Deus, mas também praticar a restauração do reino dos céus em nossos dias. Portanto, vamos a uma pequena leitura, dizendo: tanto a ciência médica quanto a ciência religiosa e a ciência política brasileira e mundial, através dos poderes idólatras, hipócritas, diabólicos, satânicos e corruptos, por meio do executivo, do poder executivo, por meio do poder legislativo e do judiciário, de homens e mulheres contaminados ou contaminados de uma forma em geral e corrompidos em nossos dias desde ontem, toda esta obra é do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, para roubar e usurpar ao próximo e aos cofres públicos do município, do estado e da nação. Portanto, a ciência da medicina ou da religião, a ciência da política brasileira e mundial, tudo não passa de uma merda só, de uma única latrina, o poço do abismo criado pelo diabo através de homens e mulheres carnais, capitalistas e materialistas, por meio da mentira e do engano, disfarçado ou disfarçada de verdade. Por quê? Porque trocaram a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então, a ciência da medicina de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, a ciência da religião e da política, idólatra, corrupto ou hipócrita, ambos fazem uso em vão, não só do nome de Deus, mas também do nome de Cristo e de toda a palavra de Deus. Portanto, porque a ciência da medicina ou da religião e da política, por meio do legislativo, do executivo e do judiciário, é tudo uma merda só, uma desgraça só, generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita em todo o Brasil e resto do mundo, se tudo e todos foram contaminados e tudo permanece corrompido em nossos dias desde ontem, você sabe? Ponto de interrogação. Ou seja, tanto a ciência da medicina, quanto a ciência da religião e da política brasileira e mundial, de homens de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, é uma grande merda. E uma obra do diabo e de Satanás em nossos dias, porque todos desprezaram, todos rejeitaram a lei de Deus e de Cristo. Por esta razão,
né? Porque todos desprezaram a lei de Deus e a lei de Cristo. O mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro se encontra em um caos, né, de toda esta desgraça, seja a desgraça da fome, da miséria, do roubo e da usurpação aos cofres públicos. Todo este mal e toda esta iniquidade, né, é porque desprezaram ao Senhor, desprezaram a lei de Deus. Portanto, o Senhor me enviou portando a lei de Sião, lá atrás vocês podem ver, né, a lei de Cristo Jesus Sião, contendo o selo do Deus vivo e o evangelho eterno para quem? Para o trigo, para os novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, por esta razão, né, porque todos rejeitaram, desprezaram a lei do Senhor, é que somente o caos da desgraça no que diz respeito à fome, à miséria, o roubo e à usurpação, à idolatria generalizada, à corrupção generalizada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O mundo se encontra ainda vivendo em trevas, porque não querem receber, aceitar ou confessar a lei e a palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, mediante a este fato, a este feito, né, vou fazer uma pergunta a todos. Se um caroço ou uma semente de feijão, né, se um caroço ou semente de feijão, se tu um bestão, um otário, né? Se um caroço ou semente de feijão, se tu um bestão, um otário da Igreja Mundial de Satanás, por meio de um falso profeta e um anticristo, um charlatão a serviço do diabo e de Satanás, denominado de Valdomiro ou Valdemiro Sandiabo, né? Valdomiro ou Valdemiro Sandiabo. Se um caroço de feijão, uma semente de feijão, se tu um bestão, um otário, custa R$1.000 para não servir de nada, quanto vale, quanto custa, quanto deve ser cobrado pelo kit salvação, selo do Deus vivo, por meio de Cristo Jesus Sião, o Messias, o Filho e o Herdeiro unigênito, o último Adão, né? O último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o evangelho eterno e o selo do Deus vivo em nossos dias. Eis a questão, be or not to be, sotaque mesmo bem rígido, para não dizer nordestino, né? Be or not to be, that is the question. Eis a questão, se um caroço de feijão, apenas um caroço de feijão, se tu um bestão, um otário, né, por este charlatão, este falso apóstolo, né, falso mestre, falso profeta e anticristo da Igreja Mundial de Satanás, né? Se um caroço de feijão, uma semente de feijão vale aí R$1.000, quanto não deve custar o selo do Deus vivo, o kit selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, já que tanto a ciência médica, tanto a ciência religiosa ou política, através do legislativo, do judiciário e do executivo, somente corroboram ou é cúmplice do roubo e da usurpação, da idolatria covarde praticada por líderes políticos e religiosos, né? Todo o sistema global, todo o sistema de governo ou de reinado em toda a terra em nossos dias desde ontem, todo ele foi contaminado e corrompido.
Portanto, ninguém da ciência médica, ninguém da ciência religiosa, ninguém da ciência política, através do legislativo, do executivo e do judiciário, trouxe ou pode trazer a salvação, a segurança, a proteção, né? A prevenção divina de Deus, não só contra o coronavírus, mas também contra a grande tribulação de 3 dores em nossos dias, logo após o selamento e o batismo. Logo após o batismo, né? Logo após o batismo, logo após o selamento, então virá a grande tribulação de 3 dores, né? Portanto, se tanto a ciência da medicina, se tanto a ciência da religião, se tanto a ciência da política através do legislativo, do judiciário e do executivo, através de homens e mulheres terrenos carnais, capitalistas e materialistas, nunca deram a solução ou trouxeram a cura e a prevenção divina em definitivo, porque dá continuidade a esse sistema globalizado ou ecumênico, através da obra do diabo e de Satanás por meio da religião ou da política, de uma forma em geral. Be or not to be? That is the question. Eis a questão, eis a pergunta do Senhor, do Pai Eterno e Altíssimo, em mim, né, para todos vós. Be or not to be? That is the question. Eis a questão a todos vós. Portanto, irmãos, vocês jamais vão encontrar a cura, né? A cura e a prevenção divina de Deus, né? Quer seja na ciência da medicina, quer seja na ciência da religião, quer seja na ciência da política, através dos 3 poderes, você só vai encontrar desgraça, morte, fome. Você só vai encontrar o mal e toda a iniquidade. Portanto, é hora da mudança. E a mudança vem, né? A cura e a prevenção divina, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores, a cura em definitivo. Não é uma cura ou uma prevenção temporal ou temporária, paliativa ou aleatória, como vem fazendo homens e mulheres ímpios de toda a terra através da religião e da política, né? Você vê que de tempos em tempos o ebola surge. A pandemia do coronavírus ou o coronavírus, né? Hoje, se eu não me engano, dia 28 ou 27 de maio de 2020, né? Já houve, desde 2016, mais ou menos, ou desde 2011, já se fala, né, do coronavírus. Agora dizem ser um novo, ou seja, se é um novo coronavírus que está atuando, não só no Brasil, mas em toda a Terra, em nossos dias, é porque este coronavírus já vem, não é de hoje. E, portanto, né, se a santidade ou a santificação, né, a purificação do pecado ou do pecador estivesse na medicina, se a cura em definitivo estivesse na medicina de homens ou mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, se a cura em definitivo estivesse na ciência da religião ou da política, através do legislativo, do poder judiciário ou do executivo, né? Qual a necessidade do Senhor ter me enviado em nossos dias para a verdadeira prática da santidade ou da santificação, para a verdadeira prática da purificação do pecado ou do pecador, conforme
a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por mim mesmo, por mim mesmo, em nossos dias. Portanto, intervenção profética e divina, a intervenção profética e divina, né, de Deus por meu intermédio não é uma opção, né? Opção você faz quando escolhe qualquer religião. Opção você pratica quando você resolve, né? Quando você resolve dar o rabo, ser gay, né? Ser homossexual, seja masculino ou feminino. Isso é uma opção, é um desvio de conduta, né? Quando você resolve ser um político, um religioso, ladrão, idólatra ou hipócrita, isso é uma opção. Tá todo mundo no Brasil agora querendo uma intervenção militar. Que desgraça é essa? Que desgraça é essa? Uma intervenção militar não vai resolver. Uma intervenção religiosa, muito menos. Uma intervenção comunista, pior. Nenhuma intervenção feita ou praticada por homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas vai trazer algo de bom ou de novo. Mas tudo, a tendência é piorar cada vez mais. Então, a nação e a população brasileira, vivendo uma maldição, porque ainda estão praticando o antigo sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas, já extinto, né? Já extinto, porque depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, ali foi extinto ou revogado toda a lei do pecado por meio do sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas. Mas a nação e a população brasileira, assim como a população mundial, vem seguindo, copiando, imitando o filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel. Portanto, intervenção profética e divina não é uma opção, mas é a única solução eterna do Senhor por meio de Cristo Jesus, Sião, o último Adão, o último profeta de Deus, em nossos dias, portando a lei de Sião, o evangelho eterno, e o selo do Deus vivo, né, para os seus eleitos e escolhidos de toda a terra nos dias de hoje, antes da grande tribulação de 3 dores, antes do milênio, né? Portanto, vocês ou nós da nação e do território brasileiro, nós podemos sim trocar e mudar todo o sistema contaminado e corrompido. Porque só assim haveremos de destruir em definitivo toda a obra do diabo e de Satanás, praticado por meio de homens e mulheres, terrenos ou carnais, capitalistas e materialistas, sendo praticado através da religião e da política mundial. Ou seja, não existe salvação para esse sistema atual. Não existe solução. A única solução divina de Deus por meu intermédio, né? A única cura ou a prevenção, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores, está comigo, está na santidade da lei de Sião, da lei de Cristo Jesus Sião, está na santificação e na pureza, na purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio através da lei de Cristo Jesus Sião, o novo nome do Pai é dado a mim por mim mesmo. É o selo do Deus vivo escrito na testa, na fronte, na memória, na consciência, na alma.